Bom dia, turminha. Hoje é sexta-feira, iremos iniciar o nosso dia com a oração, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Que Deus abençoe nossa família, nossa escola e todas as pessoas do mundo. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Hoje iremos começar a aula pela matéria de ciências. Depois iremos trabalhar artes e iremos trabalhar matemática. A nossa agenda de hoje é aula de artes, fazer um cartão para a mamãe. Eu irei ensinar para vocês um cartão simples na qual você irá confeccionar em casa e entregar à mamãe no domingo. Ciências, livro, página 45, 46, 49 e 50. E matemática, página 88 e 89 do livro. Abram o livro de ciências agora na página 44. Página 44, os sentidos e os órgãos dos sentidos. Iremos trabalhar hoje os 5 sentidos. Por meio dos sentidos, podemos nos relacionar com o mundo em que vivemos, sentindo cheiro, ouvindo sons, vendo o que está ao nosso redor, sentindo os sabores do frio e do calor. Nós temos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Através da visão, conseguimos visualizar e ver tudo o que acontece ao nosso redor. O órgão responsável por esse sentido são os olhos. Através da audição, conseguimos escutar os sons que acontecem. Pode ser o som de um rádio, o som de uma televisão, um som de uma música, pessoas falando ao nosso redor. E para que possamos escutar, o órgão responsável são os ouvidos. Na página 45, os olhos nos permitem perceber as cores, as formas, os objetos e tudo o que há ao nosso redor. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. No entanto, para enxergar é necessário que haja luz. Se uma pessoa entrar em um quarto escuro, não conseguirá enxergar o que existe nele. Virando a página na 46, iremos falar sobre o tato e as sensações da pele. A pele nos permite sentir o calor, o frio, a pressão, o toque. Ele é o maior órgão do nosso corpo. A pele é o órgão responsável pelo sentido do tato. As partes do corpo são geralmente usadas para sentir por meio do tato, são os objetos. Podem ser lisos, ásperos, macios, através das mãos. Na página 47, a gente vai falar sobre o sistema Braille. Existem pessoas que têm deficiência na visão, na qual não conseguem enxergar. Para elas irem para uma escola especial, foi desenvolvido o sistema Braille, que elas conseguem sentir pelos dedos as letras. Algumas pessoas leem e escrevem Braille. O alfabeto Braille é um sistema especial de ler e escrever. As letras e palavras são substituídas por pontos de relevo no papel. Ao passar os dedos entre esses pontos, é possível ler o que está escrito. Com esse sistema, as pessoas com deficiência visual podem ler usando o tato. Então, as pessoas que não têm a visão, elas conseguem aprender a ler através do tato, pelo sistema Braille. Virando a página, na página 49, iremos falar sobre a audição e o som. Com as orelhas podemos ouvir vários sons, como alguém falando, pessoas conversando, o sinal do recreio, a música preferida. As orelhas são os órgãos responsáveis pelo sentido da audição. Então, em resumo, a gente tem 5 órgãos do sentido. A visão, na qual a gente consegue enxergar tudo que está ao nosso redor, e o órgão responsável são os olhos. O olfato, sentimos o cheiro dos alimentos, o cheiro de uma flor,
perfume que utilizamos, e o órgão responsável pelo olfato é o nariz. Já o tato, o órgão responsável é a pele, na qual podemos pegar e sentir as coisas. O tato, conseguimos pegar tudo e sentir se ele é áspero, se ele é macio, se ele é seco, se ele é úmido. Já o paladar, conseguimos sentir os alimentos, o sabor dos alimentos. Pode ser azedo, como o limão, pode ser doce, como o açúcar. A gente pode sentir o sabor de um sorvete. E o órgão responsável é a língua. Também não podemos esquecer que a gente consegue escutar tudo o que acontece ao nosso redor. E o órgão responsável são as orelhas. Então, o que seríamos de nós se não tivermos os 5 órgãos do sentido? Mas também existem pessoas que têm deficiência visual. Essas pessoas não conseguem visualizar. Para que elas possam aprender a ler e escrever, foi desenvolvido o sistema Braille, na qual a criança, ela através do tato, ela consegue aprender num sistema diferenciado. Então, hoje a gente aprendeu os 5 órgãos dos sentidos. A tarefa será no livro, na página 45, 46, 49 e 50. Agora iremos estudar matemática. Relembrando o que a gente estudou na última aula que a gente trabalhou, a gente estudou adição. Vocês se lembram que a adição, ela tem os termos. Quais foram os termos que a gente estudou, turminha? Parcela, parcela, soma ou total. Também estudamos o quadro de ordens, que a gente destacou as dezenas e unidade, trabalhando o material dourado. Vocês se lembram que uma colunazinha de quadradinhos, eu tinha 10 unidades. Eu contava 10 quadradinhos, equivalia a uma dezena. O material dourado, ele está no final do livro de vocês, na qual vocês podem destacar e trabalhar. O quadrado maior, ele se refere à centena. A colunazinha com 10 unidades se refere à dezena. Uma dezena equivale a 10 unidades. Se você pegar uma dezena mais 2, o numeral que eu vou formar, 10 mais 2, 12. Eu tenho uma dezena mais 2 unidades. Então, eu estou formando o número 12. Se eu pegar uma dezena e mais 5 unidades, o que são 5 unidades? São quadradinhos separados. Através do material dourado, a gente pode trabalhar. Então, 10 mais 5, 10. 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho 15 unidades. Eu formei o numeral 15. Então, a tarefa de hoje é uma continuação do que já foi dado. Ele será trabalhado na página 88 e 89 do livro de matemática, na qual eu vou pegar agora. Vocês se lembram que, como eu falei, o material dourado facilita muito a gente trabalhar e compor numerais. A página 88, eu tenho 12 unidades. O que é 12 unidades? Uma dezena mais 2 unidades. Numeral 15, eu tenho uma dezena mais 5 unidades. Número 17, eu vou ter uma dezena e 7 unidades. E assim por diante. Se for o número 19, eu vou ter uma dezena e 9 unidades. Na questão seguinte, eu tenho os numerais do 17, o 13 e o 11. Você vai representar os numerais através dos algarismos. Em cada casa, quais são os números correspondentes às dezenas indicadas? Na questão 9, eu vou ter uma dezena
e 8 unidades. Então, você vai formar um número. Você vai colocar o 1 e o 8. Uma dezena. Uma dezena são 10. Dezena já está dizendo, são 10 unidades. Você vai escrever o numeral correspondente. Uma dezena e 6 unidades, você vai unir os números. Você vai formar o numeral 16. Na questão seguinte, você vai escrever por extenso o nome dos numerais. O 12, o 14, o 17, o 13, o 16, o 19. Na 11, que é a última questão da página 88, vocês irão colocar os numerais na ordem crescente. O que é na ordem crescente? Como a gente já estudou, ordem crescente é do número menor para o maior. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 9 e 10. 1, 2, 3, 9 e 10. Eu estou na ordem crescente. Se eu quisesse que fosse na ordem decrescente, é do maior para o menor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ordem crescente do menor para o maior. Na questão seguinte, ele quer que coloque os numerais de 10 a 19 na ordem crescente. Se ele quer que seja na ordem crescente, qual o numeral que vem depois do 10? É o 11. E assim você vai completando o que está faltando até o 19. Na página 89, como a gente trabalhou na aula seguinte com material dourado, quanto equivale uma colunazinha de quadradinhos? Como eu já disse, uma coluna dessa equivale a uma dezena. Uma dezena são 10 unidades. Mas na letra B, eu vou ter uma dezena e vou ter unidades. Então, eu conto. Se eu tenho uma dezena, quantas unidades? Eu vou ter que somar. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E o numeral que formou, eu coloco dentro do quadradinho. Agora, escreva esses números na ordem crescente. Os numerais que você encontrar aqui na questão 12, vocês irão colocar na ordem crescente, do menor para o maior. Qual desses numerais aqui é o menor? Vamos iniciar pelo 10. E assim você vai colocar do menor até o último número que seja maior. Na questão seguinte, escreva em ordem decrescente os números abaixo. Ordem decrescente, do maior para o menor. Se eu tenho o 17, o 14, o 19, o 13 e o 16, aí eu pergunto para vocês, qual desses números é o maior? O maior seria o 19. Se eu quero na ordem decrescente, eu irei iniciar pelo 19. Depois eu vou verificar nos numerais qual outro numeral que fica próximo ao 19. E assim até finalizar. Na 14, os números de 10 a 19 são formados por dois algarismos. O que são dois algarismos? São dois números. O número 23, quantos algarismos tem? Dois algarismos, porque ele vai ter o 2 e o algarismo 3. O número 7 tem quantos algarismos? Apenas um. Então, algarismos são os números que compõem aquele numeral. Os números de 10 e 19 são formados por dois algarismos. Escreva os números de dois algarismos menores que 17. Ele quer que você escreva os números menores do que 17. Então, quem vem antes do 17? O 16. O 16 tem dois algarismos? Tem, o 1 e o 6. Vocês vão escrever todos os números que tenham até dois algarismos. Na 15, Lucas tem uma dezena de carrinhos e 6 trenzinhos. Quantos brinquedos Lucas tem ao todo? Se Lucas tem 10 brinquedos e tem mais 6, aí você vai armar e efetuar. Você vai colocar 10 mais 6 e vai resolver. Se lembra que quando a gente estudou resolução de problemas, a gente tem 3 etapas. A gente tem a sentença matemática, que ficaria 10 mais 6, que é igual a 16.
Você arma também e calcula e responde a questão. Aqui, Lucas tem ao todo, aí você vai colocar a quantidade de brinquedos que Lucas tem. Então, observem que a gente tem trabalhado agora numerais com 2 algarismos. Algarismo é a quantidade de número. Então, pode ser o número 12, o número 25, o número 19, o numeral 18, o numeral 10. Todos eles têm 2 algarismos. O número 9 tem 2 algarismos? Não, ele tem apenas um. Já o número 10, ele tem 2 algarismos. Ele tem o numeral 1 e o numeral 0. Ele compõe 2 algarismos. Ordem crescente, do menor para o maior. Do 1 ao 9. Coloque na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora coloque na ordem decrescente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alguma dúvida? Podem passar pelo zap que a tia Adriana tira as dúvidas para você. Basta apenas você me ligar ou mandar uma mensagem que eu esclareço com vocês. Agora iremos iniciar a nossa última aula, que é a aula sobre artes. Uma aula bastante diferenciada. A gente tem que ser bastante criativo. Por que criativo? Porque hoje a gente vai fazer um cartão para uma pessoa muito especial que convive com a gente durante o nosso dia a dia. Que quando a gente está doente, é ela que está ao nosso lado. Que quando a gente precisa, ou a gente cai, ou a gente tem um pesadelo, é a nossa mãe que está com a gente. Mãe, ela tem um amor incondicional com a gente. Então, eu pensei numa forma criativa de fazer com vocês um cartão diferenciado. Como poderíamos fazer? Vocês peçam aos pais de vocês uma folha de papel ofício, como essa. Essa folha se chama papel ofício. Eu irei pegar uma folha de papel ofício e dobrá-la ao meio. Quando você dobra a folha ao meio, você junta as duas pontas para como ela pudesse abrir. Você fecha e abre dessa forma. Como você irá fazer? Eu vou dar um exemplo. Pegando uma canetinha, vocês têm canetinha, lápis de cor, giz de cera. Vocês vão escrever para mamãe. Ao escrever, vocês vão desenhar uma rosa. Quando vocês desenharem a rosa, usem a criatividade. Pintem, façam coraçãozinhos, use a sua criatividade. Se vocês querem desenhar rosas, façam um cartão bastante colorido. Aqui dentro você vai escrever por que você ama sua mãe. Você vai mandar uma mensagem e essa mensagem você vai decorar. Como decorar, tia? Você simplesmente vai pintar, vai desenhar, vai criar. Pode usar lápis de cores, pode usar canetinhas, pode usar giz de cera. Se você tiver adesivo em casa, coloque adesivos, use a criatividade. E esta mensagem entregue no domingo, que é o Dia das Mães para ela. Pode ter certeza que vai amá-la. Vou dar um exemplo aqui, o que já está feito. Tia Adriana fez mãe, desenhou a rosa e dentro eu coloquei mãe, amo você. Aqui eu vou desenhar, eu vou pregar figurinhas, eu vou usar a minha criatividade para que no domingo eu entregue a minha mãe. Então, use a criatividade, guarde no lugar
faço para que no domingo vocês não esqueçam de dar um abraço e diga a elas o quanto vocês a amam, ok? Agora eu vou ler uma pequena mensagem num livro que eu achei super interessante para vocês. Dia das Mães é um dia dedicado a todas as mães. Podem ser as brancas, as negras, as indígenas, não importam. Mãe é única. Mãe é a pessoa na qual tem um amor incondicional e que esse amor não tem idade. Vocês podem ser bebês, podem ser criança, podem estarem na fase adulta. A mãe nunca está longe de vocês. Então, nesse dia, lembre-se que Dia das Mães são todos os dias. O segundo domingo de maio foi uma data que o comércio ele dedicou ao Dia das Mães. Mas agradeça, abrace, beije. Aqueles que têm a oportunidade de terem sua mãe ainda, agradeça a ela todos os dias, porque muitas pessoas hoje não têm mais suas mães. E o amor é o maior sentimento que Jesus Cristo criou na terra. O amor, ele é incondicional. O amor, ele não reclama. O amor, ele não é orgulhoso. O amor não é egoísta. O amor é um sentimento que está com você e ele remove montanhas. É igual a música do Roberto Carlos, quando ele fala do amor de mãe. Então, eu vou ler para vocês um pequeno texto que eu li esses dias e achei super interessante. Vou pegar o livro para vocês. A todas as mães do segundo ano, sobre o amor. Numa sala de aula, havia várias crianças. Uma delas perguntou à professora: Professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligência que fizera. Como já era a hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta no pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e ao voltarem do recreio, a professora disse: Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: Eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou: Eu trouxe uma borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la na minha coleção. A terceira criança completou: Eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído no ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E assim, as crianças foram se colocando e, terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu a ela e perguntou: Meu bem, por que você nada trouxe? E a criança timidamente respondeu: Desculpe, professora. Vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve e colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também um passarinho caído entre as folhas, mas ao subir da árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação da liberdade, da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu a nota máxima. Pois é, foi a única que percebeu que só podemos trazer o amor no coração. Então, o amor é o maior sentimento que temos. Ame, abrace sua mãe, diga o quanto ama, o quanto ela é especial. E eu desejo a todos um feliz Dia das Mães.